Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do UnityCast. Hoje estamos de volta com a presença ilustre de Ronaldo Fonseca, depois de 2 semanas nos abandonando, né não, Pé? É isso aí, tá de volta. Imagina, pô. Deixei esse podcast ainda mais, como falar assim, mais objetivo. Eu enrolo demais aqui para falar. Vocês são fera. Bora lá. Nada, e hoje a gente vai fazer um recap do 70.3 do Rio. Né? O Ronaldo estava lá, esse foi um dos motivos dele não participar na semana passada. E a gente entender o que rolou, como é que foi. Teve aquela questão lá da diminuição da natação, que tem muita gente falando sobre. Vamos ver se tem alguma lição, algum aprendizado novo com mais uma prova, né? Conta um pouquinho, Ronaldo, como é que foi lá no Rio? Boa, Axel. Vamos lá, pessoal. Para quem está nos ouvindo aí, eu acabei indo para representar o nosso time lá. A gente acabou se dividindo, eu e o PA, o Fábio, nesse primeiro momento. E o Rio, ele dispensa comentários quando a gente fala de um ambiente para se praticar qualquer atividade esportiva ao ar livre, né? Bom, contar um pouquinho o macro, depois a gente entra nos detalhes, né? A prova, para quem está estudando a primeira vez, é um 70.3, é um meio Ironman, 1.900 de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. Essa prova ela tem uma característica que a T1, que é a primeira transição, ela acontece num local e a T2 na outra, né? As transições, elas elencam uma modalidade para outra. Então, lá no Forte de Copacabana, no canto direito ali de Copacabana, aconteceu a natação. Então, ali tinha a T1, então os atletas entregavam a bike nesse local, e a T2, quando o atleta vira corredor, as coisas desse atleta estavam na Marina da Glória, no aterro do Flamengo. Tá perto de 10 quilômetros aí de distância de um lugar para o outro. Ponto ruim disso é para quem está assistindo, você tem um certo deslocamento para fazer, tem que se planejar. A grande maioria fica em Copacabana, né? A organização ela até indica alguns hotéis, ela indica algumas empresas que organizam esse tipo de turismo, né? A Opalatur, que é um parceiro nosso, a gente acabou ficando no hotel, né, que eles estavam, enfim, gerenciando os atletas e etc. E a gente estava em Copacabana. O que é muito legal desse serviço é porque tem uma van que leva para outro local quase que todos os dias. Então, familiares, atletas, amigos que estão junto da Opalatur não sofrem muito para pegar táxi ou se deslocar. É tudo muito bem organizado por eles. Isso é muito legal. E acabou me ajudando muito também para trabalhar. Então, quando a gente entra nesse aspecto agora um pouco mais técnico, o que aconteceu? Dias que antecediam ali a prova, começou um burburinho, né? E o burburinho ele começa, às vezes, de um atleta que diz que falou com alguém da organização, né? Parece que vai entrar um swell, né? Vai entrar uma ondulação com ondas aí de 2 metros, 2,5 metros. E Copacabana, geralmente, essa onda, ela vem, ela quebra realmente muito grande ali. E aí os atletas que, poxa, o triatleta por si só não é um atleta que pratica tanto, né, a prática de natação em águas abertas, a maioria dos atletas nem gostam de nadar, já ficou um pouco, poxa, o que vai acontecer no dia? O atleta já está ansioso, ele carrega essa ansiedade de maneira exacerbada para o dia da prova. E aí, liguei para o PA, a gente bateu um papo, tal, porque, né, a gente está gerenciando a ansiedade dos atletas, o PA mesmo que a distância, ele também está ajudando nisso. E ele tem bastante experiência, porque desde quando ele foi técnico de natação, ele, enfim, já participou como atleta, né, PA lá, e também ele já gerenciou alguns atletas ali no mesmo local onde aconteceu a largada. E ele comunicou para mim, ele falou, cara, se entrar essa tal correnteza aí que estão falando, realmente é meio chato. Mas é o que a gente sempre fala, isso é natação em águas abertas, né? A natação em águas abertas, ela é diferente. O estilo da natação, ela é muito diferente
de quando se comparado à prática em piscina. Ponto, né? O atleta ele tem que ter um nado mais com instinto de sobrevivência, vamos chamar assim. Então ele oscila muito às vezes a cadência de braçada e pernada, respiração, você tem navegação, tem uma série de condições que na piscina, muitas vezes, se não praticado, ele carrega essa dificuldade para águas abertas. E o que a gente sempre fala na Unity é assim, vamos lá, por exemplo, aqui em São Paulo, vamos para o Riacho Grande. Não tem onda, é uma água mais parada, uma água mais pesada. Mas às vezes o atleta deixa de praticar. Ou então, quando a gente tem uma oportunidade de ir para a praia, o atleta também deixa de praticar. Tem um parceiro nosso que acaba fazendo isso também por diversas vezes, faz muito bem, que é o Gui Siga. Vários atletas nossos nadam com ele ali, e a gente, né, tenta mover, vamos falar assim, essa variável no treinamento para que o atleta chegue mais pronto. Bom, para nossa surpresa, boa, estava assim, choveu muito, né, no final do sábado e madrugada do sábado para domingo, ventou muito, muito mesmo. Tanto que as bicicletas na área de transição, acho que até esqueci de contar para o PA, elas moveram muito, cara. Porque ali no Forte de Copacabana, as bicicletas elas ficam vamos falar assim, num lugar mais alto. Tava ventando muito de madrugada. Então, os caras entregaram a bike no sábado à tarde, de sábado para domingo nesse vento, as bicicletas até se moveram. E é muito perigoso, porque dependendo do vento, a bike pode mover, bater, quebrar alguma coisa. E aí, logo de manhã, que a gente estava caminhando, eu cheguei na área de transição 5 horas da manhã. A largada ia ser, se eu não me engano, se me lembro aqui, 6h30 dos profissionais. Mas 5 da manhã eu já cheguei porque era o horário de abertura. E eu gosto de chegar no horário que abre para justamente, né, dar uma palavra ali de ânimo ali, enfim, algumas últimas palavras para os nossos atletas. E aí foi passando o tempo, a organização tomou as rédeas e falou, ó, nós iremos cancelar boa parte da natação. E eu já estava percebendo um movimento ali. Por quê? As boias de contorno, sem ser, porque você tem boias de navegação, né, que vão direcionar o atleta para o atleta não ter uma boia aqui e outra muito mais distante. Então tem boias menores para o atleta poder se orientar. E aí você tem as boias de contorno. Essas boias de contorno são as boias que, assim, tem, sei lá, até uns 4 metros de altura, perto disso. 4, 5 metros. Isso aí. Né? São em formato meio cônico, com uma base circular, né? Então ela fica, dependendo da ondulação, ela vai se movimentando. E realmente estava meio que fazendo um negócio assim, estranho, e a galera tipo, começou a se tocar. A gente não pode chegar para o atleta nesse momento e falar assim, nossa, realmente está difícil. Mas a gente já fica ligado, fala, pô, deixa eu entender o que está acontecendo. E nem eu sabia ali no momento qual era a decisão. E aí o Galvão, né, que é o dono da Unlimited, que organiza as provas da marca Ironman aqui no Brasil, ele falou, olha, a gente se reuniu aqui com o time de bombeiros, com a organização aqui da cidade, e realmente tem uma correnteza que ela puxa para fora, ou seja, o atleta vai querer nadar ali sentido areia, e é uma correnteza meio que contra. E o PA confirmou isso, né, PA? Conta um pouquinho aí também, PA, da tua experiência, depois eu prossigo sobre isso, só para você falar um pouquinho da natação, porque você é um cara que conhece muito, né, cara? Conta aí. Eu acho que esse foi o ponto alto aí da prova, vamos dizer assim, né? Principalmente no pré-prova, porque gera uma tensão muito grande nos atletas. Então a gente como treinador, conseguir administrar essa ansiedade que já é natural, né? Porque é uma prova que envolve aí muitos fatores, então tem a logística ainda dessa prova é diferente por ter a T1 e T2 diferentes de diferentes locais. Então isso gerou uma tensão pré-prova, mas foi, né? O Ronaldo fez uma reunião com os atletas e colocou para eles, ó, galera, tenta concentrar a energia de vocês naquilo que vocês conseguem controlar, né? O que não consegue controlar não tem o que fazer, a gente tem que aguardar. E isso foi super importante, porque mesmo tendo essa possibilidade do cancelamento da natação, os atletas conseguiram se manter ali serenos e focados na prova, e aí em cima do que foi colocado no domingo de manhã, eles conseguiram tomar as melhores decisões. Mas se vocês voltarem, né, o pessoal aí que está nos assistindo e está acompanhando os
os episódios, no segundo episódio que a gente fala da prova do Rio, eu coloquei que o mar de Copacabana ali era bem traiçoeiro, né? E ele, dessa vez, assim, realmente acabou não sendo tão favorável aos atletas. Então, de manhã ele aparentemente parece super flat, mas na hora que você vai um pouquinho mais para o fundo, você tem uma corrente, né, que é uma corrente bem agressiva, bem forte, e eu acho que a organização foi fantástica, né? Muitos atletas talvez questionaram se realmente deveria cancelar ou não, diminuir ou não, mas a gente tem que pensar na segurança dos atletas em primeiro lugar. Então, acho que foi uma decisão extremamente assertiva. E se a gente analisar o percurso e analisar a última perna, né, que é onde eles nadam próximo ali das pedras, bem rente ao pórtico ao forte de Copacabana, a dificuldade foi enorme. E, inclusive, até o tempo de natação dos 1.000 metros foi um tempo elevado para os atletas profissionais e para os atletas amadores. Atletas com muita experiência, que nadam super bem, nadaram para uma parcial bem alta, né? Se a gente realmente analisar em cima daquilo que eles realmente treinam e é o padrão deles. Então foi uma natação mais curta, mas foi uma natação bem difícil, bem dura. E principalmente para sair do mar, aquilo que o Ronaldo falou, estava extremamente difícil. E é impressionante como a gente realmente consegue observar isso na hora que a gente analisa as parciais dos atletas de natação. Quando eles fazem o contorno dessa última boia e vêm em direção à praia, todos os atletas tiveram um aumento significativo do pace, porque realmente estava bem difícil. E às vezes é engraçado, nesses 1.000 metros pode ser que eles fizeram muito mais força do que se fosse 1.900 num local aí onde tivesse um pouco mais tranquilo. Perfeito, perfeito. Excelente análise. Eu concordo com tudo isso. E aí, se a gente observar o seguinte, né? Aí vamos falar de quem toma vantagem disso e por que do burburinho. Até comentando um pouquinho ontem com o Asa, né? Óbvio que para quem nada bem, né, encurtar a natação de 1.900 para 1.000, tirando quase metade, poxa, é uma certa desvantagem. Mas é a velha história de estar pronto para tudo, né? Não, se a regra mudou, a gente tem que se adaptar. E aí, eu percebo, né, que quando o pessoal fala do termo mimimi, né, existe o tal, e eu não vou falar aqui quem é ou quem não é, mas existe o tal, que a galera fala que é mimimi, para quem está iniciando no esporte e vai lá e encurta e para a segurança deles, o cara fala, mas tem que treinar antes. Concordo, mas também tem o mimimi da galera que não estava na prova e gosta de falar e assim, cara, a inscrição está aberta para todo mundo. Da próxima vez, você que não gostou, que você acha que dá, vai lá e se inscreve, né? Eu acho que é assim que se resolve algumas coisas. Mas não tira 900 para um atleta ou para outro, tira para todo mundo. E aí cabe ao atleta criar essa condição de improviso no que a gente chama de direção, né, no sentido de você tomar decisões mais assertivas para aquilo. Vou dar um exemplo pensando um pouco mais em fisiologia. Às vezes eu tenho um atleta que nada bem, mas que ele não treinou tanto. Então, ele estava com uma cabeça do tipo, vou apenas completar a natação porque eu estou bem treinado no ciclismo e na corrida. Mas não é um cara que não nada bem, ele nada bem. Quando diminui para 1.000, ele fala assim, opa, muda, 1.000 metros aqui eu consigo ir um pouquinho mais forte. E a natação bem feita, pessoal. Se você tem uma natação que te posiciona melhor na prova, te traz uma condição de competição muito diferente para quem sai lá atrás e tem que pedalar muito forte, correr muito forte, né? Então, porque a galera não dá atenção para a natação, né? Então, no final, é assim, Axel, para resumir. A galera que não gosta de nadar, muitas vezes, é a que mais reclama porque cortou a natação. E essa é a cabeça do atleta. E a galera que está indo para competir, você não escuta nada. Tá bom, vamos aí. No final, você está pronto. Sim, uma pergunta, assim. Eu
agora que eu tô entrando, e é uma pergunta, mais uma vez, gente, lembra que eu tô entrando no mundo agora, né, quem tá ouvindo em casa e tal, e aí eu tenho várias perguntas que são bem básicas mesmo, né, bem simples. E essa eu acho que é uma delas, mas o que eu tenho ouvido é justamente que triatleta não gosta de nadar, né, eu tenho até uma aluna de personal que fui dar aula a gente tava lá no Ibirapuera ontem, eu saí de lá para ir dar aula para ela, e tava conversando, ela já fez triatlo. Ela falou, mas eu parei porque eu não gostava de nadar, né? A maioria dos triatletas não gosta de nadar. Eu falei, caralho, mas realmente muita gente não gosta de nadar, né? Só vai ali, faz o mínimo, faz o básico e vai pro resto. Mas também, não é um pouco de onde você vai depositar mais esforço? Porque eu não sei, mas existe alguma condição onde eles diminuem a distância do ciclismo? Ou da corrida? Ó, eu acho que a gente tem que pensar da seguinte forma, Axel. Não está errado você pensar assim sobre aonde o atleta tem que se desafiar um pouco mais ou menos. Só que se você pensar quantidade de tempo por modalidade, e é onde o atleta se apega geralmente, é assim, ó, 8, 10% da prova está na natação. Não então, é isso que eu vou falar, né? Esse é o pensamento que eu tô, realmente. Deixa eu só completar rapidinho. Só para que senão eu vou perder o fio da meada. 50% do ciclismo, aliás, 50% do tempo está no ciclismo e o restante está na corrida. Então, olha que louco. Quando o atleta ele olha para isso, ele está olhando para o tempo total. Aí ele fala o seguinte: querem que eu nade 3 vezes, mas eu não tenho tempo. Preciso trabalhar, preciso cuidar da minha família, não sei o quê. Nadar. Se eu nadar 5 vezes, eu melhorar 1 minuto. Agora, se eu pedalar mais vezes e correr mais vezes, eu melhoro numa proporção maior. Uhum. E aí chega no momento que é esse pensamento que você está certinho, que é assim, como é que afina agora a prova desse cara? Como é que a gente consegue trazer esse cara para um ambiente mais competitivo? E aí, muitas vezes, esse cara ele já vem praticando isso, sei lá, há 10 anos. Essa mania do não vou priorizar a natação. Ele vira um bom ciclista, um bom corredor. E aí, na hora que a gente tem um esporte como o de hoje, muito bem equilibrado, né? Você tem pessoas nadando muito bem, você tem pessoas pedalando muito bem, você tem pessoas correndo muito bem. Aí o cara vai se dar conta, preciso melhorar. Aí sobra para quem? Sobra para o coach PA, sobra lá para o Biciga, né? Quando os caras vão falar, pelo amor de Deus, me dá um personal aí de natação. Entendi. Ô, Axel, só para o pessoal ter uma noção, quem às vezes não conhece muito a fundo, né, a rotina e o mundo do triatlon em relação à questão de volume de treino, de tempo de treino. Por exemplo, geralmente a grande maioria nada 3 vezes por semana, vamos colocar na média 1 hora por dia, por sessão, né? Então são 3 horas na semana. 3 horas de treinos de natação, né? 3 horas é geralmente o treino de pedal dele do sábado, em uma sessão. Uhum. Né? Então, assim, proporcionalmente a gente já começa a entender que até na preparação, a própria natação acaba sendo, né, realmente num volume, numa proporção que condiz ali que é o que acontece na prova. Só que aí a gente vai ter, vamos colocar assim, 3 cenários, que eu acho que é importante também para o pessoal analisar. Se você quer só completar a prova, você vai realizar os treinos de natação ali de forma bem tranquila e de forma bem técnica, porque seu objetivo é sair da água, né? Sair vivo ali inteiro da água e depois executar as outras modalidades, e aí por isso também que você acaba, né, despendendo mais tempo para bike e para corrida. Se seu objetivo, às vezes, num primeiro momento, é melhorar seu tempo, né? Você quer melhorar o tempo de qualquer jeito, mas não tem tanto tempo para você se dedicar à natação, né? Ou não tem tanto tempo a mais na semana para conseguir treinar, você também vai colocar uma dedicação maior na bike e na corrida, porque é onde proporcionalmente você consegue evoluir mais no montante final da prova. Agora, nos dias de hoje, se você realmente quer ser competitivo dentro da prova e brigar por pódio, vaga em campeonato mundial, não tem um outro caminho que não seja realmente se dedicar muito à natação. Porque, como o Ronaldo falou, se você sai 2, 3 minutos atrás na natação, a dinâmica da prova às vezes pode ser muito diferente.
É que não é só, quando você está competindo, não é só uma questão de ritmo, né? É uma questão do psicológico também, de você sair na frente, de você já abrir uma distância e tal. Agora, uma última pergunta antes do Ronaldo seguir. Eu entendo, tá? Quem tá vendo de fora, lembra, eu não participo ainda do esporte. Eu entendo diminuir a natação para os amadores, mas eu não entendo diminuir a natação para os profissionais. Aí eu acho que, mano, joga o próprio pra fazer o que tem que fazer, a não ser que seja uma condição muito, muito perigosa, sabe? Tipo, um bagulho realmente não. Ah, beleza, cancelou a natação para todo mundo, tudo certo. Agora, se vai diminuir um pouquinho, porque, pô, tem que facilitar um pouco, tá, pro amador tudo bem. Agora, por que pro profissional também? Sabe? Foi uma coisa que veio na minha cabeça. Bom ponto. Quer comentar, PA? Eu comento depois? O que eu acredito, eu entendo, né, até essa colocação do Axel, mas eu acho que assim, a natação em águas abertas, para você chegar num ponto realmente de cancelar ela por inteiro, ou seja, uma parte, como aconteceu no Rio, é porque realmente existe a questão de segurança mesmo. Né? E aí não envolve nem só a organização da prova, envolve, né, corpo de bombeiros, marinha. Então, tem vários órgãos que são responsáveis por esse processo. Não é uma decisão, às vezes, até da organização da prova, do Galvão, né, do Carlos Galvão, que é o responsável pela prova da marca Ironman dentro do Brasil. Com certeza, ele deve ter consultado equipes de resgate, bombeiros, né, às vezes a marinha que dá o suporte ali, né, durante aquele período. E realmente acho que para chegar nesse ponto é porque a segurança, ou a insegurança era muito grande de acontecer algo mais grave, né? E a gente já viu vários atletas profissionais vir a óbito em algumas provas de águas abertas. Então isso é bem comum e foi, às vezes, muitas desses acontecimentos foi negligência da organização, né? Seja por altas temperaturas, ou às vezes até baixas temperaturas, isso já aconteceu, ou até mesmo por questões, né, de, como a gente falou aí, de segurança, de ter correntes, de ter, às vezes, ondulações que realmente levavam os atletas por exemplo, se perder, ou, por exemplo, a ficar muito tempo na água, né? A gente tem uma brasileira super famosa que já faleceu, atravessando, por exemplo, o Canal da Mancha, por um erro de navegação dos barqueiros, né? E ela ficou muito tempo exposta a baixa temperatura e veio a óbito. E a gente tem um nadador que foi campeão mundial americano que faleceu também pela alta temperatura de uma prova realizada em Dubai. Boa, não, entendido então. Não vou nem comentar em cima. É basicamente isso daí, né? Boa, boa. A única coisa que eu vejo assim dos atletas é assim, porque a gente escuta muito burburinho? Porque parece que o atleta tem a necessidade de achar um culpado para algo que ele não praticou, para algo que ele não, né, não chegou pronto, né? É o que a gente sempre fala, né? Nas nossas preleções, prova é guerra. Por mais que você seja um iniciante, por mais que você esteja indo para terminar, dói, cara. Dói tomar decisão com fome, dói tomar decisão, né, de maneira arbitrária, quando, sei lá, de repente escapou uma corrente, você precisa parar, travou a bike. Dói quando o vento entra lateralizando e a bike balança um pouco. Dói quando entra uma ondulação. Dói quando, de repente, sei lá, seu tênis rasga no meio. Mas o atleta, ele busca, infelizmente, a consistência, ou a tal da constância, no conforto. E muitas vezes a constância ela não está nesse conforto, não está onde o atleta gosta de estar, né? E aí a gente sempre fala, né? Quando a gente vai dar esse toque para o atleta, a culpa não é nossa de cobrar o atleta, a culpa é do triatlo, como diria o treinador de tênis, né? Eu achei magnífico quando, né? Aquele treinador que fala um pouquinho com o menino que ele treina lá, né? Não fica bravo comigo. Isso é culpa do tênis. Eu quero o teu melhor, né? Então, acho que tem uma negligência, sabe, assim, grande em relação aos atletas para que eles entendam que eles estão ali para competir independentemente da circunstância, tá? Boa. É isso.
Posso seguir aqui com Segue. pós-natação? Segue. Vamos lá. Bom, o que eu vi ali, né? Eu não vou comentar em si de atletas, senão a gente, né, demora muito aqui, mas eu percebi que, assim, né, pós-natação, você tem alguns grupos que saem meio que junto, a galera já meio já sabe, então, de repente, até na natação, os caras já marcam um ou outro ali para já sair junto. E a transição, a T1, ela é uma T1 comprida, né? Então, média aí de 5 minutos. A gente está falando aí de os caras percorrerem próximo de 500 metros, né? Eles saem ali da natação, correm na areia, enfim, entram no Forte de Copacabana, é um piso escorregadio, o pessoal tem um certo receio ali. Esse ano, a organização tirou um monte em cima da bicicleta, né? A transição, quando você começa a pedalar em cima da bicicleta, até o ano passado era feito dentro do forte, agora eles colocaram fora, já na rua ali na Avenida Atlântida, que é já, enfim, na avenida ali principal ali de Copacabana, e aí a galera segue o caminho, vai embora, né? Num primeiro momento tinha bastante vento, o asfalto ali no Rio é excelente, diferente do 70.3 São Paulo, que a gente deve comentar aqui, é um asfalto da USP, que é ruim demais, mas a galera consegue imprimir um ritmo. Qual que é o grande ponto, assim? É lidar com o vento, e no ciclismo, acabei não comentando, né, o dia da prova ali, tinha uma temperatura mais amena, tinha uma temperatura boa para se fazer atividade física. Os atletas montaram na bike, estava 19 graus, 20 graus. E ao longo do dia ela foi subindo ali para próximo de 23, 24 graus. Só com aquela umidade relativa extremamente alta, né? Então o ciclismo, eles saem do Forte de Copacabana, eles vão sentido o Porto, passa pelo aterro do Flamengo, bate no Porto, e eles ficam entre o Porto, né, e o final do aterro ali, sentido Copacabana, eles estão fazendo esse trajeto, fazendo meio que um zigue-zague naquelas vias que você tem que são bem largas ali. Eles acabam passando 8 vezes dentro do túnel, e eu vi atleta perdendo a passagem da C2. O cara saiu do túnel pela 8ª vez, ele já tem que ficar muito esperto para entrar na T1. E o atleta passou direto. Atletas conhecidos meus aqui que até saíram ali do field competitivo. O cara estava liderando a categoria dele, estava indo super bem, acabou passando e foi ultrapassado e não conseguiu mais pegar o cara que estava em primeiro, né? Então, assim, eu percebo que o ciclismo no Rio, ele é convidativo para fazer força, mas ele também engana. Ele não é um percurso tão rápido, por exemplo, quanto a gente tem aqui em Brasília. Eu acho que ele equivale muito próximo aí ao pedal de São Paulo. Eu diria que São Paulo é mais travado, tá? Em alguns trechos ali. E o Rio, ele tem essa combinação da variável externa. Então, como é que a condição de temperatura afeta a performance no dia? Como que o atleta tem que se hidratar, né, para realmente não perder muito e correr razoavelmente bem após esse pedal. E assim, eu não tenho muito o que falar do pedal, porque eu achei um pedal seguro, eu achei um pedal tranquilo. Eles até proibiram, uma coisa que eu fiquei muito curioso, eles proibiram os atletas de descerem clipados, ou seja, segurar aqui na posição aérea, lá dentro do túnel. Porque realmente você tem ali uma ladeira que você pega ali um pouco mais de 60 por hora, né? E eu vi atletas reclamando disso, né? Mas, de novo, se a gente ficar se apegando e ficar chateado e reclamar, a gente se distrai do foco. A gente não compete direito. E, cara, a regra é essa, então tá bom, vamos fazer a regra valer, né? Boa. Então, Uma pergunta, é normal essa quantidade de volta no ciclismo? Quando a gente estava batendo com o PA eu e o PA antes da prova, eu até falei, PA, pô, é bastante volta, né, e tal, é normal isso? Nos Ironmans por aí, 70.3 por aí? cara, vamos falar que existe de tudo, assim, né? Entendi. Você tem, por exemplo, você tem provas assim, eu vou falar um pouco mais abrangente. Você tem uma prova no Guarujá, que são 20 retas de 1 quilômetro no short. Você percorre 20 quilômetros num espaço de 1 quilômetro. Então você vai e volta, né? 10 vezes. Sim. Então,
O que a gente vê, para ficar algo mais televisivo, quando a gente olha para curta distância, que ali é o, vamos falar, o sprint ou standard, né, que é o famoso short olímpico, eles tentam condensar o ciclismo num espaço menor para realmente ficar melhor de você televisionar, enfim, né, gravar ali a prova ao vivo. Agora, a gente tem provas, por exemplo, mundial já não é assim. O Mundial de 73 Entendi. geralmente é sempre um percurso mais casca grossa, é uma volta única de 90, né? Geralmente é isso, mas tem de tudo, cara. Não dá para falar assim que é travado assim. O Rio realmente é um pouco mais condensado, mais travado. Porque, por exemplo, numa Hyrox, né, quando eu fui fazer lá a provinha, o simulado aqui em São Paulo, a oficial vai ser agora em setembro, e aí eles têm uma regra de serem no máximo 3 voltas para completar 1 quilômetro, né? Independentemente da arena no mundo, o que eles fazem são no máximo 3 voltas. O ideal, acho que são no máximo 4, na verdade. O ideal é entre 2 e 3. No que eu fui fazer aqui em São Paulo, como era um espacinho menor, cara, eram 5 voltas de 200. Porra, 8 vezes 5 voltas de 200, caralho, era insuportável, cara. Era insuportável. E aí, ficava naquele negócio de pulseirinha pra lá, pulseirinha pra cá, e você não sabe, e aí você tentar dar lap no relógio, esquece de dar lap no relógio, principalmente eu, né, que não tô acostumado ainda com esse mundo, é uma coisa que realmente deve ser praticada, né, deve ser treinada, porque, cara, pra se perder é muito fácil. Imagina o seguinte, que eu acabei não comentando. O relógio GPS, Garmin, ou o que a gente chama ali, né, de Head Unit, quando você coloca na bike, também Garmin ou qualquer outra marca, dentro do túnel o GPS se perde. E aí, se o atleta ele se orienta pela distância que está marcando no relógio, ele vai se perder para entrar na T2, lá no Rio. Então, ele tem que contar as passagens dele dentro do túnel. Quando ele passar a 8ª vez, ele já tem que ir para a esquerda, sempre para a esquerda ali, que é onde ele vai entrar na T2. Sim. Então, é complicado. Mas, de novo, é mais uma variável de prova que o atleta tem que entender. Né? Imagina o seguinte, a gente vai fazer uma estratégia de prova para caras que vão para competir. Cara, muitas vezes a gente conta lá, né? Que a gente até falava, contar a quantidade de retornos que tem na prova, o cara fazer retomada, então com a quantidade de spikes que ele vai ter de potência. Uma vez que você enxerga isso, você traz para o dia presente para você modular um pouco melhor a periodização, né? Por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que você deu, você tem muita desaceleração e aceleração. Isso também é treinável, isso também é adaptável. Só que o que acontece é que às vezes você vai para uma prova e solta uma informação, sei lá, 1 ano antes, achando que é uma volta de 1 quilômetro, e na semana os caras mudam, né? E nem você às vezes falou 5 de 200, fala, pô, peraí, tá? Mas vamos lá, né? Aí você fica meio puxo, né? Com razão. É o que ele chega lá, tem que fazer, não tem pra onde correr. Mas pode dar sequência aí, Ronaldo. A não ser que o PA quer comentar alguma coisa. Só complementando, a organização tenta também evitar fazer percursos que tenham muitas voltas, até para também por questão de segurança e até pela questão do vácuo, né? Porque chega uma hora que começa, igual na transmissão, quem assistiu, os profissionais começam a pedalar, né, com um fluxo bem grande de atletas amadores. Então, existe uma questão de segurança e a questão mesmo de vácuo, né? E aí, só reforçando que muitos atletas também reclamaram que tinham vários pelotes, né, que são grupos de ciclistas pedalando, né, muito próximo um do outro, e aí o atleta que está atrás, ele tem vantagem. Pessoal, questão do vácuo é uma responsabilidade nossa, faz parte da nossa índole. Isso faz parte da regra, está no regulamento, que você não pode pedalar numa distância menor de 12 metros de forma proposital. Então, isso é super importante, né, que os atletas tenham essa consciência. E eu acho que, às vezes, né, o pessoal acaba confundindo e realmente querendo usufruir de algo que realmente é proibido. Então, acho que cabe a nós realmente trabalhar e seguir a regra de uma forma, sabe, correta, porque isso para todos é super importante, porque a gente está ali realmente com um propósito. Então, o grande objetivo também de tentar fazer percursos com menos voltas tem essa relação de segurança e também da questão do vácuo, de ficar muitos atletas conectados, que aí o percurso fica muito travado
e acaba gerando muito esses grupos de ciclistas aí bem próximos. E não tem o que fazer, né? O que infelizmente às vezes acontece, só complementando, às vezes a gente vê, cara, não é todo mundo, né? Porque eu conheço bons árbitros dentro do triatlon, principalmente os que estão linkados lá à federação, porque os caras vão estudar, os caras vão tirar certificação para poder trabalhar, mas infelizmente tem, alguém que está na prova, eu já vi o cara recebendo penalidade, tipo, sei lá, de vácuo na subida, onde a gente sabe que não tem, né, essa punição, ou até numa retomada, porque quando você vai retomar e realmente você tem uma desaceleração, então chega um pouco mais de gente no ciclismo aqui, e aí você passa a fazer força ali, né, para retomar a aceleração. E muitas vezes eu já vi árbitro também, né, fazendo esse tipo de erro de querer dar punição nesse momento. Então, o que eu percebo, tá? Que é o que o PA falou. A gente tem algumas provas que você tem uma volta única, e aí você fazendo esse rolling start, né, que é a largada a cada 8 segundos, 5 segundos, 4, até às vezes 8 atletas junto, você dá uma mitigada nesse vácuo. Mas se você, tem um percurso extremamente travado, além da responsabilidade de ser do atleta, cara, também tem que ter um certo, infelizmente, tal que eu vou falar aqui um bom senso da organização, porque o percurso é travado. Se você colocar, né, 2.000 atletas em linha num espaço, sei lá, de 30 quilômetros, supondo aí que ele tem 1,70 m, né, vamos falar assim, né, de roda a roda, faz a conta. Né? A gente está falando aí de um percurso que não tem jeito, e você precisa colocar 12 metros de distância entre cada um desses ciclistas, vai ter situação de vácuo, eu tenho certeza absoluta. E às vezes, cara, você quer jogar um jogo que não é esse jogo, e às vezes você é engolido por esse grupo de ciclistas. Então o que eu estou falando aqui não é passar a mão na cabeça do atleta, não, o PA está corretíssimo no que ele está falando. O atleta tem que buscar essa posição dele e ter caráter de não ficar nessa posição. Mas também tem que aprender a sair dessa posição, porque vai ter gente querendo jogar contra, né? Sem querer alongar, por que colocaram essa regra do vácuo no Ironman? Cara, boa pergunta. Vamos lá. Todas as provas, até a primeira Olimpíada, inclusive as curtas, eram sem vácuo, tá? E aí, eles mudaram a dinâmica justamente para... E aí mudou o esporte, tá? Uhum. Mudou o esporte. Lá atrás a gente tinha, cara, Leandro Macedo, Alexandre Manzan, que são excelentes, são lendas aqui no Brasil dentro do triatlon, são os caras que cortaram o mato, vamos falar assim, no alto rendimento, e eles disputavam e ganhavam provas até o momento que começaram a colocar vácuo, porque eles eram nadadores que saíam um pouquinho atrás, mas tinham um pedal muito forte e uma corrida muito forte. Então, nesse momento, esses caras eram, vamos falar assim, os caras, a ponteira aqui do alto rendimento. Quando colocaram vácuo no ciclismo, das provas curtas até mudou, porque a gente começou a falar o quê? Precisa nadar muito bem e correr muito bem. No ciclismo você sofre e defende, porque o grupo Sim. te leva para frente, né, essa condição de vácuo. E aí, assim, cara, as provas longas, eles... Por ser um circuito maior, por tudo isso que eu já comentei, eles nunca acharam, vamos falar assim, pertinente liberar o vácuo. E assim, eu já pensei muito nisso, tá? Quer acabar com isso daí? Cara, libera as provas com vácuo, mas teria que mudar também a bicicleta, não pode bike de contrarrelógio com vácuo, teria que ser uma bike road, né, que a gente vê essa bike de ciclismo. Entendi. Por que a pergunta? Porque no CrossFit tem muito problema de padrão de movimento, de julgamento por coisas subjetivas. E assim, mal ou bem, 12 metros numa bicicleta a 40 km por hora é subjetivo. Vai me desculpar, mas você não consegue ter certeza que tem 12 metros entre um atleta e outro com os dois a 40 km por hora. Desculpa, Perfeito. se você acha que você consegue, você não consegue. Então, assim, quer facilitar, deixar justão mesmo para todo mundo? Joga o jogo, né? Libera o vácuo e aí, filho, ó, você tá sentindo que tem alguém atrás de você, joga pro lado, freia e deixa o maluco passar. Se o maluco não quiser passar, vai ficar nessa briga, né? Pelo menos
é a maneira que eu penso, assim, meio que para facilitar, sabe? É isso, mas o que está acontecendo, a gente teve agora o Challenge Evoque, e os alemães, cara, eles são, cara, são muito inteligentes, assim. Eles criaram um mecanismo e eles soltaram nessa prova. O mecanismo é o seguinte: ele capta, ele identifica o atleta e ele capta se o atleta está na zona de vácuo e contabiliza o tempo. Porra, aí é foda. E aí, Aí olha que foda. É um radar, igual o carro. Sim, aí é Aí, maneiro. olha que interessante. Os profissionais só utilizaram e eles combinaram entre si que eles poderiam soltar esses dados para todo mundo. Cara, bizarro. Não sei se você viu lá, Pel, você lembra, mas me corrija aí. Teve atleta profissional que ficou 21 minutos no vácuo, em 180 quilômetros. Vamos falar em 4 horas de pedal. Sim. 21 minutos. Axel, quando o atleta ele vai para o vácuo, vamos falar em termos de potência, ele economiza próximo de 20 a 30% de energia. Então, imagina você fazer uma prova que você tem, vamos pensar em dados em percentuais, mas imagina você que você vai largar numa prova, você está no seu 100%. Vamos supor que você vai gastar 100%, 10% na natação de energia, vamos supor que você gaste 50% de energia no ciclismo e você tem 40% na corrida. Se você vai para a bike e você gasta, por exemplo, 40%, você joga 10% para a corrida, ou seja, você sai para correr mais inteiro. Isso só de maneira, né, para exemplificar, Sim. grosso modo, o que acontece. E aí, cara, eu tô achando que isso vai vir aqui pelos profissionais e vai caber outro tipo de punição, sem esquecer do seguinte: até o ano passado existiam punições severas por vácuo. Hoje, se eu não me engano, eu acho que está 2 minutos ou 1 minuto agora o vácuo no 70.3. Eu não me lembro agora, tá? Tô com a cabeça com um monte de coisa aqui, mas assim eles diminuíram a punição. E mesmo assim, São 3 minutos, só. 3 minutos no 73. Cara, Eram 5 minutos e agora são 3. Pô, dependendo da condição, posso te falar, o brasileiro vai lá e fala assim: vale a pena pegar vácuo. 3 minutos? Pô. Entendeu? No Ironman, então, piorou. Né? No Ironman, cara, era, sei lá, também era 7 minutos, diminuiu absurdamente. Então, assim, que é um tempo maior no ciclismo, o cara vai pegar a vaga e fala: pode me dar aí a penalidade, eu pago, ainda vou pegar o cara na frente. Né? Então, tem essas condições. Mas, assim, olha que interessante, a gente falou do vácuo aqui um tempão, né? O que eu ia falar, assim, que foi muito legal, que aí, assim, a corrida. A corrida, a gente está falando de 3 voltas numa extensão de 3,5 km. Então, você vai 3,5, volta 3,5, uma volta. Vai, volta de novo, vai, volta de novo, você vai para a chegada. Ali, no aterro do Flamengo, quando o cara sai da T2, ele pega um falso plano descendo. E assim, como o cara sai do ciclismo, vamos falar assim, com o sangue predominantemente sendo bombeados mais para os membros inferiores, ele se sente muito bem. E é onde tem o erro. Porque a maioria dos amadores tem lá um pace programado, sei lá, de 5 por quilômetro, o cara sai para 4,40. Ou seja, ele está no falso plano e com facilidade de correr. Cadência, nossa, hoje é meu dia, saí muito bem da bike. Puta, Axel, aí é onde gera o problema, porque a gente fala o contrário. A gente fala o seguinte: cara, o começo de cada etapa, para a maioria dos amadores, começa mais lento e vai crescendo, não mais lento. Vamos supor, o cara tem 5 programado na média, sai ali com 5,10. Vai encaixando isso pouco a pouco até você ficar no 5. Então, uma hora você vai passar para 4,58, 5,02, mas você está lá, 5 por quilômetro. Né? Pô, a gente perde um monte de tempo, né, PA, calculando estratégia de prova, fazendo esse trato fino para os atletas, mas o atleta às vezes se perde, porque é o ambiente competitivo. Passou a parte tensa da prova, que era natação, risco do cara não sair da água, talvez. Ciclismo, risco de queda. Então, a parte mais segura é a parte da corrida. E aí, quando ele está com o pé no chão, ele começa com esses tênis novos, né? Você escuta ploc, 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 ploc. Né? Vai na cabeça do atleta, o ego tá grandão, eu vou correr muito hoje.
E aí você vê um declínio na progressão desses atletas. Às vezes a gente calcula esse declínio, mas não é tão acentuado. E aí o cara vai, primeira volta, ok. Segunda volta o cara já sofre, o cara vai até o 17º quilômetro sobrevivendo. Aí quando ele tá para terminar, que ele vê a galera de novo, aí ele fica corajoso, de novo, para não falar outra palavra. Fica corajosão, vai lá e finaliza a prova bem, né? Corrida é assim, de maneira mais metabólica, vamos falar. Se o cara fez um bom trabalho no ciclismo, controlando a intensidade, se alimentando com carboidrato, repondo os eletrólitos necessários, ele vai chegar na corrida para correr bem, né? Não é aquela corrida pura, porque o cara está vindo, muitas vezes, de 3 horas de atividade. E após 3 horas de atividade moderada para intensa, o corpo sente, tem lá uma certa depletação do estoque glicolítico e o cara ainda tem que correr 21 km. Né? Então, o que eu acho muito legal do triatlo é justamente isso. É como você joga essas variáveis por etapa, não vou nem falar por modalidade, que a gente sempre fala que o triatlo é uma única modalidade, mas é por etapa, né? Etapa da natação, etapa do ciclismo e etapa da corrida. Então, eu não sei, quer completar alguma coisa, PA? Não, acho que foi preciso aí na explanação, Rô. Perfeito. É isso aí mesmo. E acho que o pessoal foi realmente aí abençoado na corrida, porque não tava aquelas altas temperaturas do Rio de Janeiro que a gente conhece, né? Então isso também foi bem bacana, porque favoreceu para que a performance fosse ainda mais elevada, tanto dos atletas profissionais como dos atletas amadores. Boa, boa. Para encerrar, então, eu só queria que vocês... Primeiro, eu queria parabenizar os dois pela colocação no Tri Club e que vocês expliquem para a galera o que é o Tri Club, porque eu não fazia ideia, né? Do nada eu vi o Ronaldo com o troféu na mão, falei, caralho, de quem que é o troféu? Não, é da Unity, né? Então, explica para a galera o que é o Tri Club e parabéns, né? Que eu acho que é a primeira prova de Ironman desde que a Unity está formada, né? É isso? Sim, sim. A Unity, né? vai fazer 2 meses, né? Então. Primeira prova de Ironman e tá lá no segundo lugar, no 70.3 do Rio. Exato. Vamos lá. O que é o Tri Club? O Tri Club, ele premia os 5 melhores resultados de cada assessoria, numa condição que você tem lá, o primeiro vai te dar, primeiro colocado da categoria vai te dar X pontos, o segundo Y pontos, você vai caindo, né? Até vamos falar assim, o quinto colocado. Mas, se o primeiro coloca muito tempo no segundo, vamos supor, um atleta nosso é segundo e tomou 1 hora desse primeiro, já não pontua quase nada. Então é proporcional ao desempenho também, não é só a colocação. Perfeito. É colocação e desempenho. Então, a grosso modo, o Tri Club ele premia as assessorias que tiveram mais qualidade de performance ligada ao pódio. Tudo bem? E assim, qual que era a expectativa, né? Eu já sabia que a gente ia pegar pódio, cara. A gente teve 4 atletas, a gente teve Léo Alckmin em segundo, deu uma canseira ali, fez uma puta prova, quase pegou o primeiro. A gente teve o Paulo Farina na 5ª colocação, disputando o sprint final. A gente teve o Amoroso, que fez uma puta prova, 3º lugar, né, PA? A gente teve a Bianca Guedes também, 3º lugar na categoria dela, e acho que 5ª geral amadora. O Léo foi 10º geral amador. Sim, a gente tem bons atletas que performam geralmente. É algo que a gente já estava estudando, e a gente teve 2 atletas que foram 6º lugares, e quase pegaram o pódio também. Então, quando a gente olhou para esse prisma e com a nossa experiência ali, a gente falou, cara, vai dar um pódio no Tri Club. Legal, a gente leva um troféuzinho. Mas eu que estava lá, assim, eu nem falei nada com o PA, nem com o Fábio. O Fábio até começou mais ansioso. Pô, que lugar que deu o Tri Club? Eu falei, cara, não sei, não quero nem pensar nisso. Porque, sendo bem honesto, a galera fez uma festa absurda lá. Foi muito legal. Só que quando a gente foi chamado, fui lá representar a Unity no pódio, cara, começou o seguinte, aliás, antes de subir, começou o seguinte, 5º lugar fulano, 4º, 3º, como foi 3º? Eu olhei pro Léo, que tava comigo, e falei assim, cara, acho que não deu nada, tá tudo bem, e vamos, porque eu tava feliz, cara, que as coisas estavam acontecendo, a galera tava ali uniformizada,
né, PA? Puta, só Deus sabe aí a correria que foi, cara, a gente fazer todo esse monte de coisa que a galera nem imagina, cara, até que horas a gente tá trabalhando todo dia aqui. E aí, quando você vê aquilo, pô, tem um cara com a nossa camiseta ali, pô, a bandeira, pô, caramba, pô, que legal. Então, as coisas foram muito legais. E aí, quando ele fala em Unity, eu falei, pô, que legal. Me deu um sentimento assim, caralho, de dar um berro assim. Mas eu falei, não, cara, não é isso. Vamos manter aqui. Não, é verdade, até por respeito, sabe, a todo mundo. Sim, Porque sim. a gente, eu sou um cara, e o PA também, a gente é muito sereno com relação a essas vitórias. Porque a gente sabe onde a gente vai chegar. A gente sabe onde a gente tem condição de chegar. Então, para alguns pode ter sido surpresa, para nós não. De repente, um segundo lugar for surpresa? Ah, foi surpresa. Não vou falar que eu não pensei. Pensei sim num segundo. No primeiro eu falei, no primeiro eu acho que é impossível. Né? Tem lá o Santiago, sempre tem muitos atletas ali. Mas no segundo para baixo a gente vai ali. Né? Quando a gente foi chamado, subi lá, tem extremo respeito. Cara, animal. Eu tenho certeza que tem outras assessorias muito boas ali que ficaram de fora, mas que também tem total condição de subir ali. Mas é assim, cara. Respeito, pé no chão, já passou. A cabeça agora tá nessa questão de triclub, por exemplo, tá em São Paulo. Sim. Né? E, cara, assim, no final, ele coroa um pouco daquilo que a gente está fazendo. Mas o que coroa de fato o trabalho que a gente vem fazendo nos bastidores, Adson, é ver o nosso atleta, cara, completo e feliz, cara. Isso para nós, né, PA, não tem maior troféu, né? Com certeza. Não, eu queria parabenizar todos os atletas aí que fizeram a prova, mas em especial, claro, os atletas da Unity. Foi muito especial para nós, né, por ser a primeira prova em menos de 2 meses. E agradecer muito, né, os atletas que confiam no nosso trabalho, que eu acho que isso é muito especial para nós nesse início dessa jornada, desse novo projeto. Então, acho que coroou realmente toda essa dedicação nossa também aí como treinadores. Então, acho que isso é muito legal. Foi um primeiro passo aí super importante para nós também, para dar continuidade, fortalecer ainda mais, né, o nosso time, a nossa assessoria, a nossa marca. E eu tenho certeza que vem muitas conquistas aí relevantes pela frente, mas o principal, sem dúvida nenhuma, foi ver todos os atletas extremamente felizes e satisfeitos no pós-prova. Então isso para nós não tem preço, assim. Foi um domingo muito especial. Exato. Isso aí, isso aí. Obrigado por É ter isso. lembrado, viu, Axel? Porque eu Nada, tinha que isso. até esquecido já do Eu achei triclub. maneirão, eu achei maneirão. Boa, então, galera, olha só. Esse foi o recap do Rio, com algumas lições e aprendizados que, pô, a gente não precisa pontuar, mas teve muita coisa interessante, né, que foi falada aqui. Se você não prestou atenção, volta, assiste de novo, preste atenção, né, não só como entretenimento, mas como algo educacional mesmo. Na semana que vem, a gente volta com aquele plano, dando sequência em como se preparar para o seu primeiro 70.3. Daqui a pouco tem São Paulo, então vamos ver se a gente consegue finalizar esse assunto antes de fazer o pré-prova de São Paulo, que aí eu quero fazer o pré-prova de São Paulo com o Ronaldo e o PA, como a gente fez no Rio, né? Abrindo o mapa, falando um pouquinho sobre a transição, falando um pouquinho sobre os percursos e tudo mais, que eu acho que naquele formato ficou bem interessante, ficou bem, assim, visual, né? Bem didático ali. Então, Ronaldo, PA, muito obrigado mais uma vez pela presença. Você que está assistindo ou ouvindo, perguntaram sobre Spotify, eu vou agitar para colocar no Spotify em breve, assim que sair a gente avisa, mas desde já se inscreve aqui no canal, já deixa o like e ativa o sininho. Valeu, galera, um abraço. Valeu, abraço, galera.